Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. São José Almeida, Maria Lopes, David Santiago. Ora viva, reunimos-nos esta quinta-feira para o último Poder Público desta temporada, que tal como no futebol teve a inesperada chicotada psicológica com a mudança de treinador a meio do campeonato, ou melhor, neste caso, de primeiro-ministro. Mas antes das férias, falemos então do Estado da Nação, que ontem esteve em debate no Parlamento. Foi um debate, mais uma vez, e como é hábito nestes casos, cheio de tiradas, umas mais católicas do que outras, do fruto proibido ao fruto apodrecido até ao fruto apetecido. Pareceu ficar claro que o PS é a Eva que o Adão Montenegro quer, mas que a serpente Ventura ainda permanece à espreita. São José, o primeiro-ministro entrou ao ataque contra uma oposição que lhe tem feito a vida difícil, para depois o ministro dos Assuntos Parlamentares terminar com chavões de conciliação. Afinal, a estratégia de Montenegro passa mesmo por, ou consiste mesmo em esticar a corda até onde for possível à espera de eleições em que possa capitalizar a ideia de que foi a oposição a não respeitar a vontade popular, ou há mesmo uma vontade genuína de negociar para garantir a aprovação do orçamento? eu creio que há vontade de negociar. É evidente que a retórica parlamentar e num quadro parlamentar como o que temos, em que o governo tem uma base muito frágil, Montenegro chega lá e põe-se em bicos de pés, não é? Utiliza mesmo uma retórica parlamentar também não é assim tão agressiva como isso. Já vi pior. Mas Montenegro entrou no debate. Eu não acho que ele não entrou bem no debate, porque, e nem é pela agressividade, aquilo não foi um debate sobre o Estado da Nação. Aquilo foi um relatório sobre as medidas anunciadas em 3 meses de governo. O que também eu compreendo que Montenegro faça isso, porque ele de facto não pode apresentar obra porque não tem tempo para ter obra. Portanto não pode reivindicar para si o Estado da Nação, porque se fosse falar sobre o Estado da Nação tinha que agradecer ao Dr. António Costa e ao Partido Socialista. Portanto percebo que fosse difícil ele ir para um debate do Estado da Nação neste momento, e por isso tenho optado por se pôr em bicos de pés nos seus 3 meses de anúncios e de iniciativas. Depois, o que é que eu tiro dali? Daqueles grandes confrontos, daquele show parlamentar normal. Retira a disponibilidade de facto para negociar. Por um lado, a disponibilidade de Pedro Nuno. Pedro Nuno fez uma coisa que para mim foi surpreendente, interessante e positiva, que foi desafiar Montenegro, convidar Montenegro a negociar o IRC. Ele depois disse que não disse isso. Não, mas ele disse, a frase está dita. Não, mas ele disse que não disse. Sim, está bem, mas a frase está dita. Está dita, está gravada, está no registro das televisões, está lá. repensar. Repensar connosco. Repensar. Mas ele disse connosco. O que é Connosco, interessante. claro, O repensar claro. connosco é o quê? É negociar. Pois, mas ele acha que não. E depois, Luís Montenegro respondeu-lhe: Vamos sentar? sim, vamos sentar. Depois Hugo Soares ainda enfatizou que o PSD estava disponível no Parlamento para essa negociação. Portanto, eu acho que há aqui um início de um caminho das pedras. É evidente, não é só o IRC. Eu penso também que o IRS jovem pode vir a ser repensado. Olha, mas é assim. Porque deixa-me só acabar, no começo deixa-me chegar ao fim, porque eu ouvi já o Pedro Sousa Carvalho a falar sobre isto, o jornalista Pedro Sousa Carvalho, que já foi diretor adjunto do Público e que é comentador da RTP, a explicar de uma forma muito didática que, de facto, como Luís Montenegro reconhece, a baixa do IRS é um ato de fé. Nada prova... Do IRC. Do IRC, desculpa, é para as empresas, sim. Por outro lado, o IRS jovem cria um precedente de privilégio para jovens com mais dinheiro, e alguns que já não são jovens, que cria uma situação que uma pessoa que começa a trabalhar aos 20 anos e a pagar IRS até aos 35 anos, portanto, durante 15 anos, vai beneficiar, vai ter um benefício fiscal. O
que é uma coisa um bocadinho contra a natura, um benefício fiscal que se pode estender por 15 anos. Quando o anterior regime, pelo menos obrigava a que fossem jovens licenciados para beneficiar, não é? Portanto, eu penso que há aqui pontos de encontro, formas de matizar, de melhorar. Aliás, acho que foi o Hugo Soares que disse que até era possível melhorar as leis. Porque eu não acredito que Montenegro de facto queira eleições. Acho que cada vez menos acredito nisso. E cada vez menos acho que possa haver eleições. E se o orçamento chumbar, viver de duodécimos é muito complicado. Aguentar um ano de duodécimos. Nas circunstâncias de termos que cumprir o PRR e o Portugal 2030. E ainda nas circunstâncias que o orçamento está em vigor, é o orçamento que foi feito pelo Fernando Medina e pelo Dr. António Costa. Portanto, penso que as coisas vão evoluir e também penso, já agora para terminar, que Luís Montenegro quer tudo menos ter como principal parceiro de negociação orçamental André Ventura. Isso ficou claro ontem? Eu acho que isso ficou claro ontem. Ok. Aliás, ficou tão claro que até o André Ventura veio dizer que o PS vai chumbar, tem que negociar Vais connosco. espernear um bocadinho, não se esqueçam de mim, ainda estou aqui a fazer uma olhem que eu espécie de estou prova aqui. de vida a assinar. O que eu ia dizer há pouco sobre o IRC e o IRS jovem é que não tem grande sentido que essa atitude de Pedro Nuno Santos a querer recusar aquilo que ele próprio tinha dito, até porque no seu discurso, no final do discurso, e eu vou ler a frase: o PS aguarda a iniciativa do Governo e suas sugestões para ultrapassar o eventual impasse orçamental, etc. Ele diz que faremos as nossas propostas, negociaremos, e depois diz assim: não é segredo para ninguém que as propostas do Governo para o IRS e o IRC, tal como as conhecemos, e este IRS, ele até pode estar a falar já do IRS... do IRS para toda a gente, não é? Que o PS... Que já chumbaram. Exatamente, e também do IRS jovem. Portanto, as propostas do Governo para o IRS e o IRC, tal como as conhecemos, são muito problemáticas para o PS. No fim, se fizermos uma avaliação positiva, viabilizaremos, se não chumbaremos. Esta última frase já era sobre o orçamento todo. Mas é o próprio que disse, ou melhor, o PS disse que não havia linhas vermelhas para essa negociação orçamental com o Governo, mas é o próprio que estabelece logo aqui dois assuntos que diz que são problemáticos. Se isto não são linhas vermelhas, por isso é o tem quê? que ser... mas isso é normal nesta fase. Mas não é nesta, ele logo a seguir às eleições tá bem, definiram, a própria Alexandra mas Leitão, ele tem no estado... primeiro programa na televisão, disse que eram as duas áreas que dificilmente permitiriam um voto ou uma viabilização do orçamento. Eles têm estado Só que depois a matizar a sua posição. o que o PS tem feito é avança e recua. Primeiro diz uma coisa e depois diz não foi bem isso que quisemos dizer. Já depois vimos volta... isso noutras vezes, não é? Sim. Vimos isso em toda exatamente. a campanha eleitoral. Não, Já na campanha eleitoral como candidato ele chegou a ter afirmações, toda a gente fez notícias num sentido e depois afinal não era isso, nós tivemos aqui uma questão uma tarde inteira à volta de uma notícia, ou seja, aqui ou é descuido ou é o que a senhora está a dizer, parece-me que é vamos andando para a frente e para trás a palpar terreno. Exatamente, Estamos a palpar terreno. É essa a expressão. Ele está a tentar ver como é que consegue não chumbar o orçamento. Sim, como é que consegue toda a gente sair bem disso? Deixa-me perguntar-te aqui na sequência disto, até porque estes avanços e recuos e do repensar e não repensar, a questão, achas que o secretário-geral do PS ainda não definiu por completo a estratégia do partido quanto ao orçamento, ou é uma estratégia que consiste mesmo nesses avanços e recuos, lá está, para apalpar terreno, no fundo, eventualmente aqui até porventura à espera que se chega à frente? Não sei, eu coloco essa hipótese, é um bocado especulativo, mas... Primeiro que tudo, ainda não sabemos o que é que o orçamento trará, não é? Temos muitas pistas. Sabemos o que é que não trará. Sabemos o que é que não trará. Ou seja, não articulado não vai estar nem o IRC nem o IRS jovem, segundo disse o Ministro das Finanças, que é para evitar que o PS vote contra por causa de lá ter essas medidas. Sim, está bem, mas ouve lá, mas vão estar as consequências disso. Exato, Não, tem que estar, não é? As consequências estão, mas não está no articulado. Pronto, é uma questão política, vá. Pois, É uma questão tática. Tática, sim. mas as contas têm que estar, não é? Porque essas medidas vão ter implicações nos cofres e, portanto, isso tem que estar. Obviamente que tem que estar. Portanto, claro, ninguém pode fazer uma apreciação já. Bom, o PCP e o Bloco já o fizeram. Ninguém pode fazer uma apreciação já do que é que poderá votar
ou não, ou de como é que poderá votar ou não. Não parece que possa, não é? Qualquer partido responsável, sabendo que o PSD e o CDS precisam da ajuda ou do PS através de uma abstenção ou do Chega através de um voto a favor, e aí o PS tem se calhar já uma história a seu favor, não é? Podemos nos lembrar daquela abstenção violenta com que António José Seguro viabilizou o primeiro orçamento de Passos Coelho. E é verdade, aí também o PS tinha mais do que razões para se abster, até porque o orçamento do primeiro orçamento foi feito muito com base no memorando da Troika, e o PS tinha ajudado. Liderou a negociação. Exatamente, portanto, essa abstenção violenta de António José Seguro tinha uma base para ser decidida assim. Agora, o PS, como é que poderá neste momento olhar a 4 meses e dizer o que é que vai fazer? Não, primeiro não pode. Depois, isso seria contradizer que vamos chumbar, seria contradizer tudo aquilo que disse até agora. Há aqui, parece-me, um pouco o apalpar terreno, e vai fazê-lo até ao orçamento. Aquilo que nós víamos com os partidos à esquerda do PS, os partidos da esquerda, PCP, Bloco e PEV, na altura em que o PS precisava mesmo do seu voto, em que tivemos negociações até às tantas da noite, muito provavelmente é aquilo que vai acontecer. Digo eu, não sei, não tenho uma bola de cristal. Não vamos chegar até ao ponto. Sim, mas vai ser até ao fim do processo na especialidade que se calhar... Não, na generalidade. Mas eu diria que na generalidade, não é? Ele tem que ser aprovado. Sim. Aí vai haver momentos de tensão, mas eu diria que os momentos de tensão, antecipando aqui um pouco, vão se prolongar ainda na especialidade, não é? Sim, mas tem que haver acordos fechados antes da aprovação. Claro. Isso aí parece-me que tudo ficará definido. Ninguém aprova na generalidade em branco. Não, porque porque ele tem que ser mesmo viabilizado, não é? E sim, não estou a ver o PS ser o PS a viabilizar na generalidade, porque depois fica amarrado, não é? A partir do momento em que seja o PS a viabilizar o orçamento, o Chega não vai de todo. Nunca mais vai, sim. Não é? Sim. Sim. E seria muito estranho nós termos, durante o processo da especialidade, imaginemos um cenário, é o PS que se abstém no orçamento, na generalidade, no final de outubro, e que permite que o orçamento seja aprovado na generalidade, não é? Mas o Chega, presumo eu, o Chega, se perceber que é o PS que vai viabilizar, o Chega provavelmente vai votar contra, não é? Sim. Então, e depois, num processo de especialidade, passa do voto contra para o voto a favor? Se por acaso o PS roer a corda entretanto? Não, isso não tem pés na cabeça. Não, parece muito estranho. Então a negociação tem que ser prévia. Exatamente. Quem viabilizar em outubro irá viabilizar em novembro. A matizar o IRC Não, mas isso tem que estar fechado antes, até porque o IRC nem sequer vai para o orçamento. Nem sequer vai para o orçamento, lá está. Já é a primeira negociação. E depois, o que pode haver na especialidade é pequenas discussões sobre pequenos ajustes de fórmulas concretas com que fica escrito cada linha do orçamento. Agora, não, a negociação tem que ser feita antes da especialidade. Tem que ser feita a partir de setembro, não é? Sim. André Ventura, São José, na sua titubeante maneira de fazer política, veio, como falámos há pouco, já no fim do debate, antever que o PS vai chumbar o orçamento. Eu não sei de onde é que ele retirou essas ilações do debate de ontem, porque não me pareceu claro. Wishful thinking. Pois, exatamente. Adorava. Ele adorava isso, mas não ficou claro. E que o Chega, apesar de andar a dizer cobras e lagartos de Montenegro, admite afinal negociar com o executivo da AD. Achará Ventura que a retórica do bota abaixo constante já deu os frutos que tinha a dar? Isto pensando também nas sondagens, que não têm sido tão favoráveis quanto já foram, e que agora é preciso semear para comer o fruto apetecido, neste caso, claramente, o fruto apetecido do André Ventura, e isso ficou claro na sequência das eleições, é o poder, não é? Não creio. Sabes que eu tenho uma grande dificuldade a tentar explicar racionalmente e analisar, perceber racionalmente o comportamento de André Ventura. Eu penso que o André Ventura está um pouco sem pé. Neste momento, não é? Está um pouco sem pé. Porquê? André Ventura teve nas europeias um resultado que não foi o que ele queria e o que ele anunciou que ia ter. André Ventura tem tido atitudes públicas... Mas ele não era o rosto, temos também que ter isso em atenção. Ele não era o rosto dessa eleição. Sim, não, mas ele foi o rosto da campanha.
esteve lá sempre. E era o único nos cartazes. Não é? E ele chegou a dizer que ia ter 9 deputados, que era o que o PS tinha então e que agora tem 8. Queria vencer, no fundo, a eleição. Depois disse Ventura, depois disse e antes disso, eu acho que Ventura teve 2 atitudes que não agradam e que não estão a agradar aos portugueses. Quais? A primeira foi querer atirar-se ao Presidente da República por traição à pátria. Epá, eu não acredito que ninguém tenha gostado de assistir àquela cena. Aquilo foi demais dizer que o Presidente cometeu um crime de traição à pátria. É demais. E depois, prosseguindo no seu alvo, Marcelo Rebelo de Sousa, que é o principal alvo de André Ventura, porque é a melhor forma de descredibilizar uma democracia, é descredibilizar a sua principal instituição. André Ventura criou, por regime potestativo, aquele fenómeno chamado Comissão de Inquérito ao caso das Génias. Sim, de forma obrigatória neste caso. Sim. Portanto, direito potestativo é que é o direito de impor, ter o poder de potestas, poder de impor, de convocar. E é focando esse poder que ele quer ouvir tudo, até os telefonemas entre o pai e o filho, Marcelo Rebelo de Sousa e Nuno Rebelo de Sousa, não é? Que é o cúmulo dos cúmulos, pronto. Quer ouvir a mulher de Nuno Rebelo de Sousa, que fica calada, como aqui já escrevemos no Público, a Joana Mesquita, porque ela é mulher do arguido, portanto tem direito ao sigilo. Como o próprio pai, Marcelo Rebelo de Sousa, como pai, tem direito ao sigilo. Não tem só como Presidente da República. Portanto, eles têm estado a esticar a corda de uma forma de desgaste das instituições que é demais. Eu penso que eles estão um pouco sem pé neste momento, porque quando começa a ser notório a dança e a coreografia que está a ser feita entre PS e PSD para acordos de regime, orçamento, justiça, não é? O Ventura começa a ficar um bocadinho fora de pé. Porque perde capacidade de influenciar, não é? Sim, mas portanto, não há aqui um risco, a minha questão também é se não há aqui um risco, como aconteceu noutros países, a Alemanha é um exemplo, mas a Itália é outro exemplo, em que quando há acordos de regime, alianças mais de centro, e há um poder partilhado ao centro, seja com alianças sobretudo normalmente entre o centro-esquerda e o centro-direita, isso tem acontecido pela Europa fora, potenciar o crescimento das forças populistas, em particular da direita radical e da extrema-direita. Ventura não poderá beneficiar com um cenário a médio prazo de viabilização de acordos de regime, seja na justiça, seja no orçamento? Eu não sei, eu não estou a dizer que Ventura vai desaparecer. Não, eu não estou a dizer que desaparecer, mas beneficiar Não é até nada voltar disso. a escalar eleitoralmente. Até pode voltar a escalar eleitoralmente. Agora, eu penso que, como as coisas estão encadeadas, neste momento, o Dr. André Ventura vai passar durante uns tempos por maus lençóis. Pelo menos durante uns tempos vai estar deitado ou coberto por maus lençóis, em cima e por baixo de maus lençóis. Porque, de facto, eu penso que o ataque cerrado ao Presidente da República que ele montou está a desagradar às pessoas. As pessoas não são parvas. E isso reflete-se, porventura, nas sondagens, aparentemente. Antes do debate, e falando em sondagens do debate do Estado da Nação, nós publicámos uma sondagem que mostra que, apesar de persistir um empate técnico entre o PS e a AD, embora agora com vantagem para os socialistas, Luís Montenegro até já superou Marcelo Rebelo de Sousa na avaliação. Céu, como é que lês estes dados? São de alguma forma contraditórios? E em particular a questão do PS estar à frente, mas Montenegro ter uma popularidade e uma avaliação até na confiança para primeiro-ministro acima e com algum destaque até de Pedro Nuno Santos. Até numa outra sondagem da concorrência também havia até uma diferença muito grande na confiança para primeiro-ministro entre ambos, com vantagem para Montenegro. Portanto, eu retomando a pergunta, são de alguma forma contraditórios estes dados ou mostram que, apesar de os eleitores ainda continuarem divididos entre PS e AD, Montenegro está a beneficiar do poder para se afirmar politicamente como o garante da estabilidade? Não, podem parecer contraditórios, mas enfim, aquilo que me parece é que isto ainda é o governo em estado de graça, não é? Algo que vem novo, que apresentou muito
muito trabalho no sentido de todas aquelas medidas. Não vamos voltar outra vez à mesma discussão do debate do Estado da Nação, que é apresentaram muito e executaram pouco. Quer dizer, não é possível executar tudo aquilo, ou nem é possível sequer executar a maior parte em tão pouco tempo. Sim, tão pouco tempo. Mas parece-me que é o resultado do ver acontecer, ou ouvir que há decisões. Isso parece-me muito normal sobretudo num governo novo. Isso não aconteceu, por exemplo, no último governo PS, uma maioria absoluta, em que pouco depois Logo das seguir, eleições as intenções de voto no PS caíram por ali abaixo, não é? Mas também já vínhamos de um governo, não era um governo novo, era um governo Sim, já vínhamos 6 anos de governação, não é? Exatamente. Já havia esse cansaço. E por isso... E já agora deixa-me introduzir aqui uma coisa, porque além dessas medidas, depois também houve os acordos com as forças de segurança, professores que ajudam também a apaziguar aqui o clima social. Que não agradaram a todos os elementos das forças de segurança, nem a todos os sindicatos, que nem todos os subscreveram, que não terão agradado. Pronto, mas sim, isso obviamente que ainda não terão o bolso a sentir ou ainda não estarão a sentir no bolso essas medidas, mas já terão um compromisso e já terão essa certeza de que isso vai acontecer. E portanto, sim, é também uma consequência dessas medidas e era por isso que eu dizia que é um pouco o reflexo desse estado de graça. Agora, também é verdade que as eleições europeias mostraram também este quadro de uma grande divisão, todo PSD, ou se quisermos AD e PS muito, muito próximos, e este empate sucessivo que vemos nos últimos meses e a ser confirmado nas sondagens mostram que há ainda, se calhar, por parte de um eleitorado mais à esquerda, ainda uma desconfiança em relação à direita e por isso aglomera-se muito ali no PS, e há também à direita ali alguma divisão, porque aquilo que temos tido, a São José dizia há pouco, a prestação que temos tido do Chega, a prestação pública que temos tido não é propriamente, presumo eu, que não é propriamente a mais... a que recolha mais apoio no eleitorado, não é? E vê-se tanto a AD como a IL crescem um pouco. Exatamente, e portanto talvez o Chega a perder alguma... É que há limites, não é? Eleitorado. Há limites para a representação. Depois também há aquela questão a maior parte dos eleitores dizer que não acredita muito que isto de facto, este mandato consiga ir até ao fim, os 4 anos, mas haver 3/4 que dizem que o melhor seria que o cumprisse. Portanto, estes 3/4 de inquiridos que respondem a isto, há aqui muita gente também com certeza que vota PS, mas se calhar entende que é preferível estabilidade. Não faz sentido um país estar de 2 em 2 anos a ter eleições, até porque no nosso caso, no caso de Portugal, os prazos são tão grandes que ir para eleições antecipadas significa parar, não é parar o país, porque quem mexe o país é o decisão tecido política. Exato, quem mexe o país é o tecido empresarial, mas é parar muitas decisões que depois se repercutem mais à frente durante quase 6 meses. Sim, a nossa administração central não é tão independente quanto noutros países em que... Sim, é que tudo muito mais rápido. E portanto eu acho que o eleitorado começa a perceber isso, que mais vale irmos até ao fim do que estarmos constantemente vamos para eleições. Até porque as pessoas têm mais coisas para fazer ao domingo Exato. do que isso. mas apesar não disso... era isso que eu ia dizer, exato. As pessoas têm mais coisas para fazer em geral do que estar sempre com este... Isso também descredibiliza a política, não é? A ver essa luta extrema das campanhas eleitorais, isso descredibiliza. Mas o que eu acho é que, pelo menos olhando para sondagens e olhando para sondagens mais noutros ciclos políticos, neste tipo de casos em que depois havia uma espécie de normalização da vida política com a chegada ao poder de um novo governo, se ele estivesse a provar bem, minimamente bem, sem grandes casos, sem grandes polémicas, haver depois aqui, por norma, esse estado de graça também se refletir nas intenções de voto. E é interessante só se refletir na confiança / popularidade de Luís Montenegro e não tanto nas intenções de voto que... pelo menos podem aqui de alguma forma permitir antever que podemos estar aqui perante... a querer dizer é que o líder é melhor do que o resto.
É melhor do que o resto, talvez seja isso, ou então é vou usar uma expressão que eu acho que é feliz, embora funcione melhor noutras línguas, mas é uma espécie de empastelamento aqui do regime político, porque nem o PS nem a AD se superiorizam de alguma forma, de forma concreta, não é? Substancial. Não acho que seja nada por aí. Eu acho que as pessoas nem sequer pensam nisso, estão fartas de eleições, nem querem ir votar, não estão a pensar em quem vai votar. Eu não digo as pessoas pensarem, mas o resultado daquilo que são as intenções de voto mantém esse empastelamento que se verificou nas eleições, digamos assim, nas europeias novamente, e as sondagens continuam a mostrar esse empate técnico persistente, não é? Crónico. Também é muito cedo para poder haver grandes certezas sobre o que é que o governo está a fazer ou não. Sim, temos que esperar, se calhar, esperar pelo orçamento também para se perceber melhor depois como é que as coisas funcionam. Passamos agora ao público e notório desta semana, São José. Olha, eu chamo a atenção e recomendo a leitura da entrevista que sai hoje no Público e na Renascença, a Hora da Verdade, com o Dr. José Narciso Cunha Rodrigues, o primeiro procurador da República em Portugal, que foi procurador 16 anos entre 1984 e 2000. O mais poderoso procurador-geral da República e mais presente procurador-geral da República que alguma vez existiu em Portugal. De tal forma que foi feita uma revisão constitucional em 97, em que foi introduzida a limitação de mandatos e outras alterações no Estatuto do Procurador-Geral da República, precisamente pela forma como este senhor assustava o poder político. E é muito interessante porque, com mais de 80 anos, o Dr. Cunha Rodrigues vem dizer, e passo a ler algumas citações, poucas, que rejeita qualquer ideia de campanha orquestrada contra a PGR, que a hierarquia na PGR deve ser reposta como deve ser. Neste momento não há o poder de dar instruções na base do Ministério Público. Um PGR tem que ser tecnicamente muito competente e ter uma visão multicultural do direito, ter cultura, mundo e bom senso. Os magistrados não são ungidos pelo poder divino e trabalham numa área em que o erro é comum. E por fim, sobre escutas. As escutas são uma matéria que hoje lesa direitos fundamentais das pessoas e que devia ser analisada em profundidade. E neste âmbito, o título da entrevista é uma frase dele que diz: o país tem um problema com as escutas. Eu acho muito importante o Dr. Cunha Rodrigues ter saído a terreiro e no alto da sua autoridade nesta matéria e da sua história, vir com esta coragem, esta frontalidade, dizer o que diz. Recomendo a leitura, aliás, até aos políticos e às pessoas que estão a pensar o que é uma reforma da justiça. Sem querer parecer redutor, mas parece dar alguma razão à Ministra da Justiça porque ele basicamente diz que é preciso pôr ordem na casa. Dá Ministra da Justiça, é muitas outras pessoas. Eu estou a ser redutor só para usar a expressão. Aos mais de 150 subscritores do Manifesto de 50, que já vai em mais de 150. Toda a gente que vem falando disto, e nós temos falado também da Justiça aqui nas últimas semanas. Céu. Só que nenhum de nós é o Dr. Cunha Rodrigues, a importância é essa. É ser quem é. Eu trago o pedido do Chega para que fossem entregues à Comissão todas as informações sobre a troca de mensagens por e-mail, WhatsApp, SMS, etc., cartas, entre o filho do Presidente da República e a Presidência, entre o filho... E o Presidente. Era isso que eu ia dizer, entre o filho e o pai, entre Nuno Rebelo de Sousa e o Governo, os membros do Governo, membros de gabinetes do Governo, enfim, fosse entregue tudo. Ora, confesso a minha ignorância sobre o regime exato de como é que um tribunal pode ter acesso a isto, mas eu presumo que tenha que haver a apreensão, não é, de telemóveis e etc., com o mandato do juiz, mas o Chega quer ter acesso a tudo isso e pediu ao Presidente da Assembleia da República para pedir essas informações, que aliás é assim que funciona o circuito de pedidos de informação da Assembleia da República. Portanto, não é uma comissão que pede diretamente, é tudo através do Presidente da Assembleia da República. Parece-me, obviamente, excessivo, só que o despacho do José Pedro Aguiar Branco, a dada altura, diz que as comissões parlamentares de inquérito são órgãos essencialmente políticos. Ora, não são apenas
ou não são essencialmente políticos, ou melhor, são políticos sim, mas têm poderes parajudiciais. E é um facto que as comissões de inquérito têm mais poderes do que uma comissão normal. Não têm apenas poderes políticos, lá está, porque podem mandar podem e devem, e costumam fazê-lo, mandar o relatório das suas conclusões para o Ministério Público, que podem ser integrados nos processos em curso ou até dar origem a processos. Sim, mas não podem pôr em causa o Estado de Direito e aceder às comunicações privadas assim. Eu acho que o Aguiar Branco pode não ter sido muito cuidadoso, mas o que ele está a dizer é nem tanto ao mar nem tanto à terra. Ele foi cuidadoso numa coisa, não é? Porque ele pediu o parecer. Sim, parecer à nessa PGR, formulação que tu citaste. E era aí que eu queria chegar, que é Aguiar Branco, pelo menos aqui, teve a atitude sensata de pedir primeiro o parecer à PGR, e era isso. Muito bem. Não, e já agora, nesse caso aqui, há 3 vertentes. Relações entre um pai e um filho. Relações entre um pai e um arguido. Portanto, o pai do arguido também tem direito ao silêncio, como a mulher do arguido. E está em causa a figura do Presidente da República, que normalmente não é investigado nem sequer pelos tribunais comuns, quanto mais por uma comissão de inquérito. Sim, tem que Portanto, ser não o é Supremo. só a questão ao nível dos direitos, liberdades e garantias, e também da lisura do regime democrático e do respeito pela hierarquia de Estado. Mas nem sequer se trata de lisura aqui, trata-se de lei. Não, de é? lisura Das do regras respeito da legais. hierarquia de Estado. Sim. Tinha que passar pelo Supremo. Mas André, enfim, é o Chega e André Ventura André Ventura a fazerem... tentar ser procurador. Exato. Não é? Um pouco. Ou bastante. Ou inquisidor. É tudo junto. Chegamos ao fim deste episódio e, como disse no início, despedimos-nos para só regressar em setembro, quando a vida política já estiver novamente a aquecer, depois da paragem para ir a banhos. Enquanto isso, pode continuar a acompanhar o trabalho do Público nas várias plataformas, porque o papel e o digital não vão de férias até setembro. Até setembro. Boas férias. O Público fica no ouvido.